você empreender sempre vem um sonho, né? Ai, meu sonho, vou ficar rico, milionário, vou ter mais tempo para minha família, as ilusões, né? Vou ter tempo para minha família e toda aquela história. E daí a pessoa se vê abarrotada de trabalho, com estresse no talo, sem tempo de família, às vezes até tem dinheiro, mas não tem tempo para gastar, com a saúde, sem saúde, né? Fazendo aquela coisa que a gente sempre fala, né? Porque a gente tem que ter cuidar primeiro da saúde, família e trabalho. E as pessoas fazem o quê? Trabalho, família e saúde. Só que sem saúde, você não cuida do resto. Não. É isso que as pessoas não entendem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Desconstruindo o Óbvio. Hoje eu vou ter o prazer de receber aqui comigo, de forma online, a minha mentora, minha querida amiga, que hoje se transformou minha amiga, Késia Nascimento. A Késia é uma... Gente, a Késia é tanta coisa. Como que eu vou colocar a Késia? Ela é administradora, ela é mentora de mulheres, de empresa, ela tem um conhecimento de vida, assim, eu brinco, né? Eu falei assim, a idade que você tem não condiz com o seu conhecimento, porque é muita coisa para uma pessoa com pouca idade como você. Então, eu vou deixar ela se apresentar e a gente vai ter hoje um bate-bola muito gostosinho, com muito conhecimento. Então, Késia, seja muito bem-vinda, diretamente de Buenos Aires, porque ela é nômade. Ela é muito chique, gente. Ela vive no mundo. Então, sejam todas muito bem-vindas aqui. É um prazer receber você aqui. Eu queria muito fazer esse podcast com você, porque eu acredito que a gente pode ter uma troca muito grande. E seja bem-vinda! Que honra! Meu Deus, primeiramente, estou muito feliz, Lu, porque seu podcast, Desconstruindo o Óbvio, eu acho que é de utilidade pública e social, sabe? Então, eu fico muito honrada de estar nesse espaço aqui, trazendo todos esses papéis, né? Você falou boas-vindas, né? E é Sim. sobre isso, né? Assim, ontem a gente estava conversando sobre todos esses papéis que a gente tem que compõem a nossa vida, né? É difícil às vezes a gente se apresentar, é difícil a gente se colocar nos espaços, nos lugares, porque a gente é muita coisa. E todas as mulheres, não é Luana ou Késia, né? Só que a gente precisa ter espaço para reconhecer e alguém para nos ajudar a lembrar. Né? Então, trazendo as minhas partes agora, né? Apresentando um pouquinho a mim e o meu trabalho, eu sou a Késia Nascimento. Eu nasci lá em Rondônia. Aposto que pouca gente conhece gente de Rondônia. Então eu venho de lá, né? Mas eu, desde os 16 anos, eu mudei, saí de casa para poder estudar. E antes de passar na universidade, eu passei dentro de um concurso público, do qual eu pedi exoneração justamente porque eu não tinha espaço para ser criativa. Né? E aí, desde lá, eu comecei a galgar esse mundo dos projetos. Né? Então, eu me formei em administração pela UFMT e comecei a empreender dentro da própria universidade, que era justamente poder conhecer todos os setores, Lu. O meu trato comigo mesma durante a minha graduação era de poder conhecer todos os setores da administração e todos os tipos de empresa, porque eu queria ter certeza em qual empresa que eu ia dar minha vida, porque era aquele raciocínio, né? Vou morrer aqui, né? Antigamente era muito isso, né, Késia? De, ai, vou morrer. Quando a gente era adolescente, entrou na faculdade, tinha muito disso, né? Tinha, porque a minha família toda vem de concurso público. Então, eu tinha aquela visão de que, nossa, eu tenho que entrar no emprego, eu tenho que ficar. Eu tenho que fazer a carreira lá. E aí eu tava morrendo de medo, porque eu não queria errar, né? Eu não tinha muita permissão para errar, né? No entanto, minha mãe falava assim: Kézia, você só tem duas opções, advocacia ou administração. E você tem que passar numa federal, porque eu não vou pagar a sua faculdade. E Uau! aí, então tá bom, né? E aí foi assim que eu escolhi administração, por uma leve pressão. E por que administração ou advocacia? Para passar em concurso. Então era Uau! essa a meta. E aí, quando eu passei no concurso do IBGE, para mim foi um atestado de tipo assim: ó, cumpri meu papel, valeu, tá aqui, mãe, eu sou capaz, mas não quero. E aí eu saí com 1 ano e meio, né? Uau! E aí eu comecei a galgar esse espaço, e foi no último ano que eu resolvi fazer meu TCC dentro do curso de engenharia civil, porque eu queria lidar com projetos de logística, Lu.
Eu acho que você Olha. nunca me ouviu falar sobre isso. Não, eu lembro que você falou sobre que trabalhou muito tempo na parte logística, mas você nunca aprofundou. Então, eu entrei dentro de uma organização, né, dentro de uma empresa, por meio desse meu TCC. E aí foi lá que tudo aconteceu, que tudo expandiu, mas era justamente projeto sobre perdas no pós, na pós-colheita, né, no transporte. E aí ali abriu o meu mundo, então eu encontrei o lugar que eu queria fazer carreira, digamos assim, no último ano, né? E aí, a partir daquele momento, eu comecei a tratorar, porque essa é nossa qualidade, né? A gente gosta de ser um tratorzinho, né? Então, eu entrei como estagiária na empresa e ascendi a consultora, né? E isso em três anos. Então, Lu, tá passando. Não sei se dá pra. Tá tendo um caminhão aí, né? Exatamente. Vamos pausar um pouquinho? Não, não, pode seguir, pode seguir. Depois a gente vê, os meninos tentam tirar no som, mas fica em paz, pode seguir. Tá bom, porque os Não, caras fazem todo dia. isso é vida real, né? Então a gente tá fazendo, tem um caminhão do ovo passando lá na casa dela, E eu mas o nunca conteúdo sei, segue. não sei o que estão vendendo, porque estão falando num espanhol que eu não faço ideia do que estão falando, entende? Gente, Parece gente, laranja. olha como é você fazer um podcast com uma pessoa internacional. Tá vendo o caminhão do ovo lá em Buenos Aires, que coisa. Seguimos, mas continua. Bom, e aí, então, nesse ponto, eu comecei a fazer a gestão de projetos aí. Foi aí que me abriu as portas, né? Então, na época, eu virei uma grande referência nacional dentro de gestão de projetos, né? E isso me possibilitou ir estudar na China. Quando eu cheguei na China, né, eu fui a convite do governo chinês e do governo brasileiro. Eu fui uma das 7 representantes do Brasil na China nessa época. E quando eu cheguei na China, eu falei assim, meu Deus do céu, eu acho que eu tô fazendo nada com a minha vida, porque eu tinha 25 anos, naquela época, eu tava dentro da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, porque eu tinha sido cedida para acompanhar o secretário, que era o ex-CEO, né, do lugar onde eu trabalhava. Ele ia assumir a Secretaria do Estado e eu fui para ajudar ele, porque eu era expert em logística e planejamento, né, de infraestrutura. E aí fomos, e aí com 6 meses de secretaria, fui convidada para ir para a China, e quando eu voltei da China, eu falei, tá tudo errado, tem alguma coisa aqui que tá acontecendo que eu preciso revisar na minha vida. Pedi exoneração de novo, porque eu adoro pedir uma exoneração. Meu Deus do céu, Pedi uma Jesus exoneração de um Maria cargo José. público aos 25 anos, e aí eu embarquei para o mundo. E aí foi aonde eu passei um ano fora do Brasil, fazendo projeto social, me aprofundando em cultura, estudando inglês. E quando eu voltei para o Brasil, essa mesma empresa me contratou para continuar, né, o meu trabalho, só que em Brasília. E aí eu tive o prazer de me tornar lobista, né, então consultora do Congresso e do Senado também na parte de projetos internacionais. A minha pasta era Rússia, Equador, Panamá e China, consequentemente, né? E aí, mais 2 anos se passaram, eu tentei me adequar de novo, né, naquele universo político que tanto me dava náusea, né? E aí eu pedi demissão e resolvi empreender. E aí, na época, eu só sabia viajar, eu comecei a empreender com as viagens. Meu primeiro curso foi como viajar até 5 vezes mais com o mesmo orçamento. Porque eu Só sempre fui, fala ó, quantos países você já viajou? Primeiro fala quantos anos você tem. Começa assim, de trás para frente. 33. Quantos países você já passou? 30. E esse ano a gente vai bater os 33, porque a meta é todo ano a mais de vida, um país novo na conta. Um país Pra novo cumprir na a conta. idade. Para entender. Então, assim, a sua história de vida e de desenvolvimento pessoal é algo que é bem, bem, bem intenso, assim, não sei se intenso é a palavra, mas assim, você teve muitos movimentos de transformação e de intensidade mesmo, principalmente de autodesenvolvimento. Quem conhece você um pouquinho mais, sabe o quanto você gosta de estudar autodesenvolvimento e quanto isso é importante para você. E daí, assim, dando um corte, assim, né, surreal, eu queria muito que você falasse um pouquinho, porque eu acredito, não sei, pelo menos é a percepção que eu tenho, e daí você vai me dizer se isso é real ou não. Que você quis aprofundar muito mais isso depois do burnout.
Com né? certeza. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, vou voltar um pouco antes do burnout, que é o seguinte, eu e a Késia, gente, a gente lançou um projeto juntas, lindo, 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 que chama Roda de Negócios. E qual que é a ideia desse projeto, né? A ideia desse projeto é a gente trazer a parte estrutural da empresa, para que a empresa seja uma empresa sólida, para que ela ande sozinha, para que ela tenha qualidade de vida para os seus colaboradores. Porém, a gente quer ter saúde mental para o empresário. Então, assim, como que esse empresário, ele se desenvolve como ser humano, ele consegue ter tempo de qualidade com a família, né? Consegue, se for a mulher, né? Consegue estar na maternidade sem culpa, consegue ter todos os papéis, né, da vida dessa pessoa com qualidade, empreendendo e sendo próspero. Então, assim, devido à experiência que a Késia tem, como ela já contou, gente, isso aqui é só um pouquinho do todo da Késia, né? E mais a experiência que eu tenho de muitos anos em negócios, a gente resolveu montar esse projeto para quê? Para que os empresários consigam ter noção que você consegue ter uma vida harmoniosa, porque eu não gosto da palavra equilíbrio, então a vida harmoniosa dentro do seu negócio. Então, para a gente falar sobre isso, a gente tem que passar um pouquinho pelo movimento de, eu acho que assim, de estresse e burnout. Então, a Luana teve, eu não sei se eu não tive um burnout, eu não sei dizer, mas eu tinha uma vida de estresse, assim, no talo, né? Passei por movimentos emocionais muito difíceis também, e isso me levou a entender que o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, ele era fundamental para que eu fosse uma empreendedora sólida e próspera. Então, assim, e daí eu queria que você falasse um pouquinho do seu entendimento e o porquê que você entrou, né? Porque veio o burnout. Como é que foi esse processo de burnout e como é para você essa questão toda do projeto, desse equilíbrio que a gente tenta trazer para o projeto e para o empreendedor que vai estar dentro dele com a gente? Uma das coisas assim que a gente sabe, né, no mercado, existem muitas pessoas que vão oferecer pra gente o hard skill. O que que é o hard skill, né? As técnicas, o conhecimento. Só que o grande diferencial do que a gente está oferecendo, né, é baseado no nosso soft skill e no nosso social skill. O que que é isso, né? Soft skill, habilidades, experiências, né? Habilidades pessoais mesmo do que a gente passou na vida, do que acontece com a gente. E então, é muito importante quando a gente pensa em empreender, né? Porque como que aconteceu o meu primeiro? Quando eu tava lá no mundo das viagens, né? Na época que eu era ainda influenciadora digital, pelo Viajando Comigo Mesmo, eu comecei a empreender e nunca ninguém me passou uma receita de como era empreender. E aí eu fui. Só fui, né? Então tá bom, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem aquilo outro, aquilo, tá bom, vamos lá, vamos fazendo. Então, quando eu entrei no mundo do empreendedorismo, nos meus primeiros 2 anos, eu tive dois, né? Então, eu tive o meu primeiro. O meu primeiro foi tido como uma crise de pânico e uma crise de ansiedade, só que eu fiquei 1 mês morrida, né? E hoje eu sei que naquela época não tinha ainda não tinha essa nomenclatura para trazer, né, esse conhecimento sobre burnout e como trabalhar e como tratar isso, né? Então, na época, eu fui diagnosticada com esses 2 pontos. Então, eu tive uma grande crise de estresse, porque eu vivia dia e noite trabalhando. Minha vida era o meu trabalho era a minha vida. E aí, o que que eu fiz? Continuei. Eu não aprendi a lição, né? Então, o meu primeiro, eu não tive um aprendizado. Eu fui lá, eu descansei no meu estilo de vida. E aí veio a segunda conta, né? Porque assim, toda crise, ela vai trazer para você uma oportunidade de mudança. A crise nada mais é do que uma oportunidade. Então, no meu segundo burnout, aí eu entendi, já com um nível de consciência maior, porque justamente como a Lu falou, eu gosto muito de estudar, para mim é o meu estilo de vida, né? Tem parte, né? Esse estudo é muito forte. E aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada no meu estilo de vida. Porque não dava para eu querer ficar sustentando aquela tratora que eu era desde lá daquela associação, daquela empresa que eu trabalhava, né? Então, eu comecei a refletir que pessoa é essa e que vida era essa que eu ia precisar viver.
Então, eu comecei a reorganizar minha relação com os meus espaços, primeiro, porque é muito mais fácil a gente lidar com os nossos espaços, otimizar os nossos espaços antes de vir para casa de dentro, né? E aí depois eu comecei a aprender a me organizar, porque eu entendi que eu não poderia fazer tudo num dia só. E que eu tinha que distribuir isso em vários dias da semana, em meses, quiçá. Então, eu comecei a me organizar e aí eu comecei a mudar completamente minha saúde, porque a nossa relação com o tempo, ela impacta completamente a nossa saúde mental, emocional, física e espiritual também, né? Então, foi aí que eu comecei essa relação de, graças ao burnout, começar a reconstruir minha vida. E é uma das coisas que hoje a gente traz tanto para a roda de negócios, quanto é uma bandeira minha muito forte, porque o que que faz um profissional ser demitido? É a falta de habilidade de soft skills, não é de hard skill. Hoje todo mundo sabe muita coisa, porém a gente Sim. não sabe lidar com as coisas. E a gente precisa aprender, principalmente empreendedoras, a lidar com as coisas, a lidar com o que acontece, a mudar nossa postura frente à vida que vai acontecendo, frente às decisões que precisam ser tomadas, né, Lu? Sim, não, e isso dá, assim, isso é muito forte, né? Então, assim, quando a gente fala muito sobre a questão do lidar, né? O que que eu acredito muito, né? Que a empreendedora, o empreendedor, ele precisa saber ter, assim, acho que o grande diferencial é você ter o equilíbrio emocional, a liderança, porque assim, não tem empresário que não vai liderar, que não tem equipe para cuidar, não tem, senão ele não tem uma equipe, né? Então, assim, a pessoa ela tem que ter um mínimo de trato ali com as pessoas. E a maioria das vezes o empresário ele tá tão sobrecarregado, ele tem uma falta de gestão tão grande dentro da vida diária dele e do negócio, que aquilo ali que no início chegou como um sonho, porque você empreender sempre vem um sonho, né? Ai, meu sonho, vou ficar rico, milionário, vou ter mais tempo para minha família, as ilusões, né? Vou ter tempo para minha família e toda aquela história, e daí a pessoa se vê abarrotada de trabalho, com estresse no talo, sem tempo de família, às vezes até tem dinheiro, mas não tem tempo para gastar, com a saúde, sem saúde, né? Fazendo aquela coisa que a gente sempre fala, né? Porque a gente tem que ter cuidar primeiro da saúde, família e trabalho. E as pessoas fazem o quê? Trabalho, família e saúde. Só que sem saúde, você não cuida do resto. É Não. isso que as pessoas não entendem, que a base, a gente tem que cuidar primeiro da sua saúde, e eu não estou falando só física, é física e emocional, porque se você, eu sempre falo que primeiro você cuida do emocional, porque se você não estiver bem emocionalmente, seu físico não vai. É o seu emocional que leva o físico. Então, assim, você precisa ter todo esse olhar para a sua vida, para que você consiga ter uma empresa que não seja um peso, né? E principalmente quando você está iniciando a sua vida empreendedora, não é fácil, porque você vai precisar se dedicar mais. Na maioria das vezes é o eu empresário que tem que fazer tudo. Então você tem que vender, você tem que ser contador, você tem que fazer a entrega do produto, você tem que fazer a gestão da rede social, você tem que fazer tudo ali, né? Gerir pessoas, tem que fazer tudo. Ele tem que fazer tudo, muitas vezes, sozinho, né? Então, assim, o que a gente quer trazer para as pessoas dentro da roda de negócio e trazer, não só na roda de negócio, mas eu acredito que isso está muito na nossa oratória, nas redes sociais, e o que a gente acredita mesmo é que as pessoas conseguem empreender de uma forma organizada, né, tendo seu processo de gestão e processos, né? A gente fala muito de gestão e processos. Quando você tem uma vida organizada e estruturada, você consegue levar isso e esse sonho não se torna um peso, né, Késia? Ele larga de ser peso, né? Você deixa de querer desistir. Porque Sim, muitas vezes a gente quer desistir porque a gente não tá dando conta, mas na verdade não é porque a gente não tá dando conta, é que a gente não tá vivendo bem nossa vida. E sim. principalmente empreendedoras e empresárias, a gente se afasta muito do prazer, porque a gente, se não tá tendo um bom resultado, a gente não se recompensa né, por aquilo, pelo pouco que a gente acha que a gente fez, né? E aí a gente vai se afastando e se punindo cada vez mais. Então, o que que a gente precisa? De ter um ambiente que proteja a nossa mentalidade sobre o que a gente faz, o como a gente faz, o para que a gente faz,
e o como melhorar tudo isso, porque você vai se sabotar, você vai se enxergar menos, você vai ter dificuldade de enxergar seu próprio valor, você vai ter dificuldade até de precificar, de forma prática falando, né? Então, a sua falta de autoestima vai impactar completamente os seus resultados, aquilo que você cobra ou como você cobra pelo seu trabalho, né? E às vezes a gente tá ali sem resultado, mas é porque tem várias coisas emocionais e intelectuais, né, de mentalidade, que precisam ser ajustadas. E sozinha a gente não ajusta, porque sozinha a gente não enxerga. A gente precisa ter alguém apontando. Eu sempre falo, né? Porque quando eu sempre dou o exemplo da garrafa. Você já ouviu o exemplo da garrafa? Que você, quando você tá sozinho, empreendendo sozinho, é como se você estivesse dentro de uma garrafa. Aí, o que acontece? Quando você tá dentro da garrafa, você tá ali dentro, né? Como se o copo fosse uma garrafa, você tá virado, você vê um lado só. Você só vê a sua frente. Você não tá vendo o restante, as laterais, você não tá vendo o fundo. E daí, quando vem uma pessoa de cima, né? Uma pessoa de fora do seu movimento, da sua estrutura emocional, ela consegue ver o todo, porque ela está aqui em cima, né? Então, ela consegue ver o todo, ela consegue girar e ver o que está acontecendo no todo, entende? Então, assim, quando você está empreendendo sozinho, sem um mentor, ou sem pessoas que estão ali para que possam te apoiar, e dizer, muitas vezes, o apoiar não é só passar a mão na sua cabeça, falar, olha, presta atenção aqui, Luana, olha, isso daqui não tá legal, olha, você pode melhorar nisso daqui, para pensar, né? E daí, assim, ter esse movimento da escuta, né? Uma coisa que eu falo muito também é quando você está empreendendo, que você não tá nesse processo de estresse, com muita coisa para fazer, eu sempre falo, sempre tem alguém com com uma sugestão ou com uma, como é que fala? Construtiva, como é que fala? É uma opinião, uma crítica construtiva, uma crítica construtiva. Sempre tem alguém com uma crítica construtiva. Só que, assim, a pessoa está num nível de estresse tão grande que aquela crítica construtiva, ela não consegue nem perceber que aquilo ali não faz sentido para ela. Ela toma aquilo como verdade. E eu sempre falo, quando você está com o seu autodesenvolvimento em ordem, quando você está ali minimamente equilibrado, você vai ouvir as coisas e aqui, você vai parar e falar, mas isso não faz sentido para mim. Isso daqui não tem coerência. Então, assim, você escuta, fala, agradece e ignora. Entendeu? Então, assim, o que a gente quer trazer para essas pessoas que escutam a gente? Gente, aprenda a ter escuta ativa, a estar em rodas que realmente façam a diferença na sua vida, entendeu? De pessoas que, até no podcast que eu gravei com a minha irmã falou assim, eu parei de ouvir todo mundo e ouvir pessoas que realmente faziam sentido para mim. Então, assim, você tem que saber quem é que você vai parar para ouvir e pensar se o que aquela pessoa está dizendo realmente faz sentido. E o empreendedor hoje, a empreendedora hoje, está muito sozinha, entendeu? As pessoas não têm essas pessoas para poder trocar, para poder, de alguma forma, trazer esse acolhimento no momento dela. Entendeu? Porque, assim, você tá ali empreendendo, a maioria das vezes tá passando por alguma dificuldade, não sabe como lidar com aquilo e não consegue sair. Não consegue sair por quê? Porque não tem pessoas que possam estar dando o apoio necessário, tanto de conhecimento, né, de estrutura emocional, que é o que vai fazer toda a diferença pro movimento de quem empreende, né, Kézia? E de experiência, porque, por exemplo, como é uma estrutura de um MBA? Como é que funciona um MBA? Você só estuda cases. Você só estuda cases de negócios. Nesse caso, do nosso nicho, né, de negócios. Então, o que aconteceu com tal empresa e o que foi feito? E qual foi o resultado? E aí, análise dentro daquilo tudo, né? Então, quando a gente consegue estar num ambiente onde tem guias com experiência e tem pessoas que estão tentando a mesma coisa que você e que estão fazendo a mesma coisa que você e que já fizeram de determinadas formas, você consegue, ao invés de agir numa direção e dar com os burros na água, né? Você consegue, antes de tomar uma decisão equivocada, porque errado não existe, né? Mas uma decisão equivocada, você consegue
Aumentar o seu repertório para você tomar melhor aquela decisão. Sem tanto os olhos vendados, porque o que a gente sente no dia a dia é isso, meu, eu tô com o olho vendado aqui, eu não sei o que eu faço. Não sei se essa decisão realmente é a correta, se essa é a mais adequada. E muitas vezes a gente não tem para quem perguntar, porque realmente é um caminho solitário, né? Como você bem disse. É um caminho solitário. E assim, eu sempre faço um script de perguntas que eu nunca sigo. Mas eu queria fazer uma pergunta que essa eu realmente queria fazer para a gente trazer para as pessoas que estão assistindo para a gente a importância, né? Como que a gente pode encontrar uma harmonia entre a vida pessoal e o trabalho, né? Vamos falar um pouquinho assim, porque assim, o que eu acredito? Para cada um tem uma forma de achar harmonia. Por exemplo, para a Luana, comparada a Luana e a Késia. A Késia, daí eu tô dando uma resposta como se fosse a Késia. Para a Késia, uma questão que eu acredito que traz equilíbrio e harmonia para a vida dela é trabalhar no que ela gosta e poder viajar, igual agora. Você está trabalhando e morando em Buenos Aires. Sendo que você é nativa brasileira, né? E daí daqui a, acho que 2 semanas já está em outro país e você segue viajando e continuando o seu trabalho de forma online. Isso para você faz muito sentido. Já para a Luana, que é mãe de família, entendeu? Tem toda uma outra estrutura de vida. Levar uma vida desta forma não faria nenhum sentido. Por quê? Porque como é que eu vou botar Maria Eduarda em uma escola cada mês, entendeu? Então, assim, eu queria que a gente falasse um pouquinho das coisas que podem ser para todos, indiferente da estrutura de vida, porque a minha estrutura de vida é totalmente diferente da estrutura de vida da Késia, e tá tudo bem, mas como que a gente traz essa harmonia de vida não para o todo, mas assim, para a maioria das pessoas? O que aquelas pessoas precisam ali para ela conseguir uma harmonia entre o trabalho e a vida pessoal? Bom, eu creio que me vieram 3 respostas em 3 níveis, né? Então, primeiro, autoconhecimento, claramente. A gente vai chover no molhado um pouquinho, mas você vai ver que a gente vai chover no molhado de forma diferente. Depois vem aqui a presença, né? Então, o presente com estilo de vida e a visão com o futuro. Então, para mim, tem essa tríade aqui para a gente olhar para poder responder uma pergunta dessa, complexa. E aí, não responder com base nos nossos resultados, né? Ou seja, na forma como a gente vive. Porque cada uma tem uma forma de viver, então cada uma tem uma receita. Mas como a gente chegou nessa receita? Como é que a gente fez para trazer esse tempero todo, fazer essa sopa, né? Esse sopão. Então, para mim, quando eu olho para autoconhecimento, o que eu preciso saber de mim para eu poder trazer essa harmonia entre trabalho e vida? Eu preciso saber meu modus operandi. Eu preciso saber como eu reajo à vida, eu preciso saber minha personalidade. Eu preciso saber quais são os meus valores e os meus princípios e os meus limites. É basicamente tudo isso. E que é muita coisa, muita coisa. Então é um trabalho de estruturar você mesma, de estruturar a ti mesma, como eu falo dentro do meu negócio. É sobre colonizar a si mesma. O momento que você coloniza a si mesma, né, ou a ti mesma, você tem capacidade, você tem recurso para olhar para sua vida e falar agora, sabendo de mim, eu consigo olhar para minha vida e fazer com que a minha vida caiba em mim. E eu caiba na minha vida, eu exista na minha vida, né? Então não é uma rotina posta, é uma rotina que eu vou criar. E aqui é super desafiador, porque muitas mulheres não veem a possibilidade, às vezes, de trabalhar menos e receber mais, por exemplo. Né? Ou para eu fazer faturamento X, eu vou ter que dar o sangue, vou ter que trabalhar 12 horas por dia. Não necessariamente, né? Eu tô tendo uma experiência na Argentina de que quanto mais eu tenho prazer na minha vida, maior aumenta o meu faturamento. Então, e é uma coisa assim de louco, é pura magia isso. Porque não dá para entender, humanamente falando, uma coisa dessa. É só quem experiencia que consegue vir e comprovar com a própria experiência isso acontecer. E eu vejo isso acontecer. E a Luana agora tá participando disso, né? Ela tá vendo isso acontecer também, né? Então, quanto mais eu vivo bem a minha vida, mais resultado eu tenho. E não parece, não é esse o padrão que foi pintado pra gente. Porque o que foi pintado pra gente, que a gente precisa de se esforçar muito, que a gente tem que trabalhar muito, que a gente tem que fazer tudo sempre muito. E na verdade não, a gente precisa otimizar, trabalhar de forma mais inteligente. E se a gente tá alinhado ao nosso caminho, né, como a Luana falou, a Kézia precisa trabalhar com o que ela gosta, eu preciso estar alinhada com o que eu vejo de sentido, né, na vida pra mim e pras pessoas.
E aí, quando a gente sai desse presente, eu vou querer ouvir o seu também, viu, Lu? Quando a gente sai desse presente, a gente vai para esse futuro que tá alinhado o quê? Uma visão. Então, quem é que eu estou me tornando ou quem eu quero me tornar? E aí a minha vida tem que estar condizente a essa pergunta. Então, se eu quero me tornar uma velhinha de 80 anos viajando o mundo, o que que eu preciso fazer no meu presente hoje? Como que eu preciso, o que precisa existir na minha vida, sabe? Então, hoje eu sei que precisa existir academia, eu preciso fortalecer meu joelho, meus braços, minhas costas, minha lombar, para eu poder dar conta do Até estilo porque de vida que eu. aquela mochila que você leva, minha amiga, para viagem, Deus te ajuda. É quase o seu peso, não tem como. É É uma porque eu tinha acabado de sair do Brasil, aí a gente vai diminuindo ela conforme a gente vai caminhando. Não, porque a despedida da Késia do Brasil foi lá em casa. Quando essa menina chegou com aquela mochila, eu falei, meu Deus, onde que ela vai, senhor? Que isso aqui a mochila é maior que ela. É de 60 litros. E a Você minha tá casa, né? doido? Hoje eu tenho uma mala azulzinha ali, linda, linda, linda. Adoro minha mala. E aí ela tem os compartimentos da minha casa e minha mochila é meu guarda-roupa, né? Então eu preciso ter um corpo que me sustente essa visão de vida que eu quero, que é de continuar sendo nômade digital, entende? Então, quando a gente faz agora a integração para chegar nessa harmonia, o que que rola? Então, essa visão que é a Késia viajante precisa acontecer hoje algo para suportar essa visão, para suportar esse desejo. Então, o que tem que existir na minha vida hoje? E com base na Késia, que sempre existiu e que hoje eu conheço um pouco mais, o que que precisa existir na minha vida hoje para trazer essa harmonia? Assim eu consigo viver. Porque o trabalho é uma parte da minha vida, não é toda ela. E eu sabendo viver bem minha vida, eu vou conseguir integrar esse trabalho de uma forma mais leve mesmo. E eu vou conseguir ter resultado. Mesmo as pessoas falando que não, que precisa se esforçar mais. Não, você consegue ter resultados de forma diferente. Mas você sabe que é muito engraçado. E daí vem uma questão que a gente pode até aprofundar um pouco aqui, que é a questão das crenças, né? E daí eu vou trazer por mim. A minha família tem um histórico de vida, assim, de muita como todo brasileiro, né? De muita dificuldade. Então, nordestino, retirantes nordestinos, né? Que toda aquela dificuldade que a gente já conhece. E minha mãe sempre falava para mim, quando era pequena, que trabalho é algo que é difícil, pesado e penoso. E daí, quando eu fiz transição de carreira, eu gosto muito do que eu faço hoje. Sempre gostei. A parte de cuidado emocional, a parte de fazer a consultoria empresarial, porque hoje o negócio não é mais meu. Mas eu tenho, vamos dizer assim, não poder, mas eu tenho uma autonomia de ir lá e falar, filhinho, faça isso, faça aquilo, vamos desenhar o planejamento, vamos fazer. Eu tenho essa liberdade de estar dentro do negócio sem ter a preocupação do negócio. Entendeu? Então, para mim, isso é maravilhoso. Porque eu sou uma pessoa que, você sabe, sou muito tenho ideia, até Deus, né? Até Jesus voltar. Então, eu consigo ali entregar bastante coisa para as pessoas. Porém, eu não tenho aquele peso da empresa ser minha, né? E daí, quando eu comecei a fazer essa parte da consultoria e também da parte de terapias integrativas, eu tinha, inclusive, uma dificuldade de cobrar, porque, para mim, aquilo não era... Depois, né, com muito autoconhecimento, com constelação, o que eu percebi? Que para mim não era trabalho. Por que que não era trabalho? Porque não era penoso, porque não era pesado e não era uma coisa difícil. E que eu passei a vida e não dava certo. Eu lembro que eu fazia sessão estratégica com as pessoas e eu não oferecia que tinha continuidade o processo. Eu ia lá, entregava um monte para a pessoa e na hora de vender eu esquecia. Eu fechava o Zoom e falava, ai meu Deus, eu não falei que tem continuidade isso. Olha que loucura. A gente não leva a sério o trabalho que a gente gosta. E assim, Sim. tem muita mulher que não vê o seu trabalho como um trabalho justamente porque tá feliz com o seu trabalho, tá feliz com o que tá fazendo. E aí acaba acontecendo o quê? Olha o ciclo vicioso. Por ela estar feliz ali fazendo o que ela tá desenvolvendo, ela acha que ela não pode cobrar, ou ela acha que tem alguma coisa ali que, meu, não vou levar como trabalho, imagina, eu tô tão feliz aqui, isso não é trabalho, né? Afinal de contas, trabalho significa
Tribalium, né? Tribalium, não lembro o nome específico, mas é uma ferramenta de açoite, né? Ave Então, não é um trabalho, é um ofício. E aí, o que que acontece com essa mulher? Ela não tem resultado, e aí ela vai ter que deixar aquela vida, ela vai ter que sair daquilo que ela tá fazendo com maestria, porque é o caminho dela. Porém, por ela não ter estruturado isso daqui como um trabalho, ela vai acabar saindo e voltando para um trabalho que não tem sentido, vai acabar infeliz novamente. E aí vai voltar para aquela antiga vida, porque a nova vida que ela estava construindo, por ela não ter estruturado, por ela não ter visto isso como um ofício, vai fazer com que ela desista do sonho dela e desista dela mesma, porque o empreendedorismo é um nosso próprio autodesenvolvimento, é um próprio processo, é um processo próprio de desenvolvimento. Sim, e muito profundo, né? Muito profundo. E aí acaba um sonho, morre um sonho. Eu falo assim que eu já vi muitos cemitérios de ideias, né? Ah, sim. Eu tenho um cemitério de ideias, de mentoradas, de clientes, até meu mesmo, sabe? De ideias que não era o momento para ser encaminhado, de ideias que era só uma ideia para uma próxima ideia, né? E de ideias que realmente foram enterradas por falta de mentalidade, falta de desenvolvimento emocional, falta de estrutura, falta de persistência, sabe? E falta de ambiente mesmo. Mas você sabe que é uma coisa que eu tenho percebido, assim, eu tenho recebido algumas pessoas para fazer o planejamento estratégico individual, e são pessoas que eu brinco, são empresários, né? Então, a pessoa é a empresa. E daí, quando a gente começa a conversar, e eu falo, não, porque você é empresária, a pessoa fala, eu não sou empresária. Eu falo, você tem CNPJ? Tenho. Você vende? Vendo. Você é empresária. Não, eu não sou empresária. A pessoa, ela não aceita que ela é empresária. Olha que loucura. E por ela não aceitar, ela não se permite ir para aquele nível. Porque pode ser que a gente não se sinta ainda uma empresária. Tá tudo bem. Mas se a gente entende que a gente está nesse caminho e de que sim, a gente está com um pezinho lá, a gente vai começar a se perguntar, tá bom, o que que eu posso fazer então agora para eu melhorar esse papel? Já que eu sou empresária e eu tô me achando medíocre aqui, medíocre é mediano, né? Não é o termo pejorativo, mas já que eu estou me sentindo uma empresária mediana, medíocre, o que que eu tenho que fazer então para me tornar realmente uma empresária e eu me sentir como tal? Você se sentir empoderada para isso, né? Aí eu falo, teve um processo muito, para mim foi muito importante, né? Eu recebi uma mentoria, e nessa mentoria a pessoa, na hora que eu enviei o contrato, né? Tive a conversa, tal, tudo, e fechamos, eu fui enviar o contrato. E a pessoa virou e falou, não precisa de contrato. Por que você quer me enviar um contrato de prestação de serviço? Aí eu peguei e falei assim, ó o Zoom fazendo um joinha para mim. Aí eu virei e falei assim, não, porque, né, a minha empresa funciona dessa forma. Não é porque sou eu empresa que aqui nós não tem um processo. Então, olha, eu recebi você, fiz a conversa, vendi. Após a venda, eu envio um contrato de prestação de serviço. Lá nós fechamos datas semanais fixas até o seu processo acabar. Entendeu? Inclusive em contrato, tá? Que você precisa me avisar com 24 horas de antecedência se você precisar cancelar, porque senão é sessão dada, porque senão você fura a minha agenda e daí eu tenho uma perda financeira, porque eu não tenho tempo de colocar outra pessoa ali dentro. Então, assim, tem um processo da minha empresa. Não é porque sou eu sozinha que eu não tenha processo de trabalho. Inclusive, eu tenho um processo e metodologia para entregar para você. Então, assim, se você tem uma dificuldade de assinar algo que vai estar assegurando, inclusive, o que eu vou entregar para você, a gente nem pode começar o processo. Sabe por que a gente não pode começar o processo? Por ser um simples contrato. Você tem dificuldade de aceitar. Imagine quando eu chegar e virar para você e falar, olha, isso daqui tem que vir para cá. Por conta disso, porque assim, não é um achismo, a consultoria não é um achismo. A consultoria vem com base em números, vem com toda uma estruturação por trás que tem um porquê de você estar falando para você seguir para a direita ou seguir para a esquerda. Então, assim, quando eu chegar para você e falar que você vai precisar tirar o copo da esquerda e colocar para a direita e te mostrar os números e você não aceitar, assim, vai ser algo que não vai ser produtivo. Então, eu quero que você pense a respeito se você está realmente aberto
a ter um movimento de consultoria mesmo. Porque quando você recebe um movimento de consultoria, você tem que estar muito aberta. Porque vai ter coisas que vão doer muito ali em você. Você vai pegar tanta coisa boa, mas também tanta coisa ruim ali dentro da sua empresa, e aquilo ali é seu sonho. Você está dedicando o seu tempo, você está dedicando a sua saúde, muitas vezes o seu tempo com a sua família. Poxa, é seu sonho que está ali dentro. E daí chega uma pessoa estranha e falando, olha, seu sonho é muito legal, mas você está errando aqui, aqui e aqui. Então, assim, tem pessoas que não têm emocional para aguentar isso, porque tá dentro desse movimento de estresse muito grande e tudo mais. E daí, antes de iniciar a consultoria, eu sempre falo, você tá preparado para ouvir? E daí não é ouvir e entender que tem coisas que vão doer. E eu vou estar aqui para te apoiar, mas vai ser importante que eu diga para você que precisa ser mudado. Então, assim, a pessoa precisa ter essa escuta ativa para poder vir a mudança que realmente precisa para o negócio dela, né? Então, assim, e essa mudança não é só no negócio, na maioria das vezes é na vida pessoal. Ela tem que mudar a vida pessoal dela para depois chegar no negócio. Entende? Então, assim, o empreender é muito mais profundo do que as pessoas no mercado põem hoje, né? Porque as pessoas no mercado hoje acham que é só você pegar um produto, colocar debaixo do braço e sair para vender. Não é só sobre isso, entendeu? É sim, claro que é sobre vender, mas não é somente sobre isso. Tem toda uma estrutura por detrás do empreender, do vender, da entrega do serviço, né? Do posicionamento de marca, que precisa ser olhado, né, Kézia? Se você quer fazer um trabalho realmente que seja algo que seja constante, né? Primeiro a gente tem que pensar que antes de ter, a gente tem que ser. Não tem como você ter o resultado de uma empresária sem antes você se enxergar como tal. Entende? Você tem que se ver, você tem que ser, você tem que construir isso internamente para depois os seus resultados acompanharem você. Né? E aí teve uma vez, Lu, até que eu tive uma proposta, né, de participar de um mastermind. Esse mastermind era R$100.000. Eu falei, eu não tenho essa grana. Eu sei que vai pagar, mas eu não posso fazer esse investimento agora, porque eu tô com a minha visão tá em outro lugar. A minha visão de investimento financeiro agora tá em outro lugar. Sabe o que eu fiz? Mesmo não podendo pagar, eu fui lá e fiz a minha aplicação. Por quê? Porque eu queria sentir como é fazer aquela aplicação, porque esse seria o próximo passo, fazer a minha aplicação. Tudo bem que eu poderia não vir a participar, eu já sabia que eu não ia poder participar, mas eu quis me levar, me conduzir para um próximo passo, que é falar, não, peraí, como é ter a sensação de me aplicar para um mastermind de R$100.000? Entende? Então, muitas vezes a gente não dá o passo porque o nosso eu de agora não tem condição. Só que aí, nessa hora, a gente tem que puxar o nosso eu lá do futuro e falar, eu vou fazer isso aqui pela Kézia de amanhã. E porque amanhã ela vai ter Puxar a corda, condição. né? O que eu Puxar a posso fazer corda. agora? Você tem que puxar a corda. Então, o que você pode fazer para estender um pouquinho, para tirar você da sua zona de conforto, para expandir você um pouquinho, para daqui a pouco você tá ali. Mesmo você fazendo aquilo com uma grande resistência, com um grande medo, nossa, eu vou investir nisso, não sei se vai retornar. Você precisa se dar essa chance para sua eu do futuro. E aí os resultados eles vão começar vindo conforme você vai expandindo você mesma. Por isso que na rota de negócios a gente tem os dois muito caminhando juntos, né? Porque não tem como dissociar, não tem como você só olhar para o seu negócio e não tem como só olhar para você também, né? E aí o melhor dos mundos, essa é a proposta, trazer o melhor dos mundos para cá e fazer essa sinergia, né, entre os dois. E o resultado vai vir consequentemente, porque não tem como não vir a partir dessa construção. Eu acredito muito nessa questão de tudo que é muito exagerado, em vez de virar remédio, ele vira veneno, né? Então, assim, eu acho que se a pessoa se aprofunda muito, só no autodesenvolvimento, você precisa ganhar dinheiro também. Não sejamos hipócritas. Então, todo mundo precisa de dinheiro para viver, até inclusive para pagar os custos de autoconhecimento. Então, a gente precisa. Então, assim, a gente precisa olhar muito como que a gente consegue, o como. E daí, o como, para mim, é diferente no como da Kézia. E daí, qual que é o movimento que a gente faz? É o entender o indivíduo. Né? Então, acho que o grande diferencial é como que eu entendo cada indivíduo que está ali dentro da roda, sabe? Dentro do movimento que está chegando aqui,
para que a gente possa apoiar essa pessoa a realmente extrair a sua potência, né? A sua performance, né? De uma forma saudável, de uma forma estruturada, de uma forma organizada. Então, assim, a ideia mesmo é que você consiga ir dando. E eu sempre falo, né? A vida empreendedora é um passinho de cada vez. É como se fosse uma escada. Você tem que ir subindo um degrauzinho de cada vez, entendeu? Tem pessoas que conseguem dar passos mais largos, ok. Mas se você não tiver uma boa estruturação. Voltando para a construção civil, né? Se não tiver um baldrame bem feito ali, né? Essa estrutura sólida, você está construindo em cima de um castelo de areia. Então, assim, a ideia, qual que é a ideia? É você ter um baldrame bem estruturadinho para você conseguir tratorar lá na frente, né? Igual a gente fala muito de trator, então para a gente conseguir tratorar lá na frente. Então, assim, é um passo de cada vez dentro dessa construção, né? E ele não precisa ser lento, né? Apesar de ser um passo de cada vez, não precisa ser lento. Se a gente for olhar a história de vida, tanto minha quanto sua, a gente fez um passo de cada vez, mas nunca foi lento. Nunca foi lento. Nem meu, nem seu. Entendeu? Então, assim, se a gente colocar pessoas da nossa idade e comparar a história de vida delas, eu devo ter uns 150 anos e você uns 350, no mínimo. Entendeu? Porque as coisas que a gente já vivenciou e fez, para uma pessoa que anda devagar, que já tive pressa, vai demorar isso, entendeu? Mas a gente, você com 33 e eu com 39, a gente já viveu esse tantão aí pela frente. Então, assim, eu acredito muito na harmonia mesmo da construção, entendeu? De você entender o que faz sentido para você hoje, para você construir amanhã, né? As metas, elas precisam existir para que a gente fatie e consiga entender como que a gente vai chegar lá, igual para você. Daí, voltando ao seu exemplo, né? Você virou e falou da atividade física, né? Que eu quero ser a velhinha com 80 anos, com a mochila nas costas e viajando o mundo. Sim, então, assim, você está viajando. E é muito legal isso, que o que você prega, você faz. Então, assim, a gente vê você todo dia na academia, você está, sei lá, um mês em Buenos Aires, mas acho que com uma semana você já estava matriculada na academia, você já estava indo lá fazer exercício, você entrou na aula de tango. Então, assim, por quê? Porque eu preciso dessa estrutura para continuar a minha meta, que é chegar lá na frente nos meus 80 anos e estar saudável, vivendo bem, tendo a minha saúde mental, financeira, tudo organizado. Então, assim, quem trabalha com a Kézia e tem os movimentos com ela, então, assim, nunca, por conta das viagens, nunca se teve pelo menos comigo, né? Nunca se teve um cancelamento de agendamento com você. Então, assim, é um negócio que é muito estruturado e organizado. Então, o que é isso? É processo. Então, como é que a pessoa consegue ter a lucratividade que ela tem hoje, no movimento que ela tem hoje, viajando o mundo? E ela faz o exercício físico dela, ela tem atendimento das agendas dela, ela tá conseguindo aproveitar o país, que se você acompanhar o Instagram, tá lá dançando tango, tá fazendo todo o movimento, entendeu? Mas o que foi tudo isso, né? Foi uma estruturação de vida, de processo, de organização e principalmente de gestão, né? E daí eu já recebi um oizinho que a gente precisa ir para os minutos finais. A gente precisa ir para os minutos finais, mas eu acho que acho que a grande cereja do bolo é como que você planeja, faz a gestão, traz o seu desenvolvimento pessoal para toda essa magia de vida, né, Kézia? Uhum. Primeiro eu sei bem o que eu quero. Eu sei bem como eu quero viver, sabe? E por eu saber o que eu quero e como eu quero viver, porque às vezes o que eu quero não tá tão claro, porque vai se mostrando no caminho, confesso. Mas o como eu quero viver tá muito claro. Então, isso me permite ser fiel a mim mesma. E para ser fiel a mim mesma, o que eu vou ter que manejar? Como a Lu bem trouxe, eu vou ter que manejar meu tempo. Gente, o segredo tá no tempo. Se a gente organiza o tempo, a gente faz qualquer coisa. Porque se a gente tem uma perspectiva de anos, de estações, de meses, de 15 dias, de semanas, a gente consegue colocar tudo ali dentro. Mas a gente precisa saber que tudo é esse, né? Então, que tudo é esse, qual é o tamanho do meu pote, que é o que eu costumo trazer na cabana, né, no meu processo de mentoria, o que compõe esse pote, qual é a capacidade desse pote, e ali eu vou distribuindo a minha vida e vendo os passos que eu posso dar.
Se eu posso dar um passinho pequenininho agora, ou se eu posso dar um passão grandão agora, né? E assim eu vou manejando a minha vida, meu tempo e meu trabalho, sem me divorciar de mim mesma, sem morrer no processo, sem me exaurir. Porque a vida não vai acabar amanhã. Pode até ser que acabe, mas não tá nos planos, né? Então, assim, não vai acabar amanhã. Você tem todo o tempo do mundo. Você só precisa entender como manejar esse tempo. E isso é uma sabedoria e é um recurso que vai te levar para lugares que nem você imagina, que você nem acredita e nem acessou ainda. Mas que conforme você vai andando e caminhando com esse espaço, você vai conseguindo enxergar e querendo mais da vida e trazendo e disponibilizando mais para ti mesma. Eu falo muito de gestão de tempo dentro dos meus processos e eu sempre falo, né? A única coisa que você não consegue recuperar é o seu tempo perdido. Então, assim, valorize o seu tempo. Então, assim, eu falo demais sobre gestão de tempo, eu falo demais sobre agenda, eu falo e até deixei os meus stories de ontem falando sobre isso, né? Das pessoas, tipo, vieram me falar se é Caxias. Não, não é sobre Caxias, eu valorizo o meu tempo, eu valorizo os meus momentos com as pessoas que são importantes para mim, com os meus mentorados, com o que eu quero para o meu futuro lá na frente. Então, assim, não é sobre saber o que você acabou de dizer, saber aonde eu quero chegar e como eu quero chegar. Então, assim, é clareza, né? Eu acho que é clareza no processo. E daí, Kézia, eu queria que você deixasse, assim, uma frase, uma mensagem para a gente aqui, para a gente poder finalizar com você. E daí, o que faz sentido para ti? Eu vou falar a frase que eu sempre falo em toda palestra que eu dou, em todos os lugares que eu tenho oportunidade de fala, porque é uma frase que me acompanha e que minha mãe me trouxe essa fala e que ela faz muito sentido para mim, quem faz, perdão, peraí, que é mais faz quem quer do que quem pode. É isso, mais faz quem quer do que quem pode. Nem sempre a gente vai poder fazer o que a gente gostaria. Só que o ato de querer, o ato de desejar, vai fazer com que você se coloque em movimento e vai fazer com que você enxergue oportunidades para aquilo se tornar uma realidade. Eu venho de um lugar também muito simples, muito humilde. Minha família foi colonizar Rondônia, né, há 40 anos atrás. Então eu venho do interior, do interior, do interior, né? E hoje eu sou uma pessoa que construiu a base, né, de vida justamente graças a essa frase que tudo bem, eu não posso agora, mas eu sei o que eu quero e se eu quero, eu vou fazer acontecer. E eu vou poder daqui a pouco. Exatamente. Porque o que eu acredito muito também, sabe, Kézia, é o seguinte, não é... E eu vi isso, inclusive, de um outro convidado de um outro podcast, que ele falava assim, hoje eu contrato as pessoas que têm vontade, que quer, exatamente isso. Por quê? Porque elas são moldáveis, né? A gente consegue trazer conteúdo para ela, né? Se ela é aberta, se ela tem vontade, a pessoa que tem muito conhecimento e não tem vontade, não adianta, porque ela não vai. Então, assim, essa frase é maravilhosa. Então, a gente vai finalizar com essa frase linda. Então, gente, se você quer, só segue, porque se você não pode agora, isso é o seu estar, né? Você não é isso, né? Você está nesse momento agora. Então, assim, se você quer realmente algo, vai atrás de estar dessa forma lá no futuro, né? Então, foi um prazer ter você aqui comigo. Eu queria estar tomando um vinho. Se essa gravação fosse à noite, eu estaria aqui com vinho junto com você. Ai, que delícia, que delícia. Adorei, obrigada pelo espaço, pela oportunidade, pela troca e pelo ensinamento, porque a gente aprende muito ouvindo uma outra, né? Então, Sim, sim. É sempre um prazer. Eu acredito que a roda de negócio, a gente eu acredito muito no conhecimento que a gente vai trazer para essas pessoas, mas eu acredito muito no que a gente vai aprender com elas também. Então, assim, a gente vai encher o potinho das pessoas, mas eu acredito que a gente também vai ser muito preenchida com o potinho dessas pessoas que vêm. Então, assim, eu estou muito grata em dividir esse projeto contigo e que venham muitos outros e gratidão pela sua hora, pelo seu tempo, pela sua troca comigo aqui. Obrigada. Obrigada a você, meu amor. Um beijo, pessoal que está assistindo aí. Obrigada pela presença, viu? E até. Estamos Ai, esperando do até. lado de cá na roda de negócio, né, Lu? Exatamente. Então, gente, quem está assistindo, olha, fez sentido para você,
se inscreve no canal, compartilha, manda para outras pessoas, para outras empreendedoras, empreendedores. Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, o Instagram da Késia. E é isso. Até mais!